Então, se junto da medicação nós fazemos um trabalho interno de autotransformação, de consciência de nós mesmos, olhando para os padrões, para as circunstâncias emocionais que estão no entorno, para como nós reagimos à vida, o que nós verdadeiramente queremos, né? Quais são nossos reais sentimentos e desejos, o que um processo psicoterápico pode ajudar muito profundamente a fazer, então nós batemos a laje e secamos o cimento mais rápido. Mas tem gente que fica jogando água no cimento a vida inteira e não deixa ele secar. Fica ali vitimizando. Aí não pode tirar nunca a estaca, porque na hora que tira a estaca desmorona. Não é? Então nós temos que ter atenção a este movimento interno. Tomar pílulas, fazer cirurgias, usar de tratamentos magnéticos no centro espírita, em qualquer outra parte, é muito útil. No entanto, não basta. Apenas isso é como dar uma demão de tinta em parede mofada. Vai ficar lindo por alguns dias. Porque o problema do mofo na parede não é o mofo que ali está. É a infiltração que gera umidade e que alimenta o mofo. Então é útil que eu trate a parede, mas é essencial que eu cure a infiltração. Junto daquilo ali, a gente vai tratando o que é necessário. Assim, tudo vai se ajeitando como precisa ser. Então é justo que eu trate a parede, o corpo físico, é justo que a gente dê atenção ao sofrimento, que a gente alivie o sofrimento. No entanto, é essencial que a gente permita que o movimento de transformação ocorra em nós. Isso é compromisso consigo mesmo, isso é ampliação de consciência. O que a homeopatia também descreve de uma forma muito bonita, porque Hahnemann diz no Organon da Arte de Curar que quando a medicação homeopática produz o efeito de reequilíbrio da energia vital, ela promove ampliação de consciência. Porque então desobstaculiza a physis. A physis é um conceito da medicina hipocrática que é a sabedoria inata de saúde que existe em nós. Olha que conceito bonito. Hipócrates diz que a physis conduz à saúde de forma natural, mas que nós colocamos obstáculos à physis que geram os adoecimentos. E o que a medicina homeopática faz é desobstaculizar a physis, ou desobstaculizar um movimento natural de saúde que existe em nós. Muito bonito. E aí ele ainda completa. Para que isso? Para que o homem atinja os altos fins da existência. Olha que fala bonita de Hahnemann. Uma fala médica, mas poderia dizer que é uma fala profundamente espiritual. Porque depois é perguntado a ele quais são os altos fins da existência, e ele diz honrar ao Criador de todas as coisas e honrar a si mesmo como uma expressão desse Criador. Olha que bonito isso. Então ele diz a medicina homeopática, um movimento medicamentoso natural que a gente descobre através de um método específico de minerais, vegetais e animais, ou seja, que está na própria natureza, nos permite revelar as forças curativas que já estão na natureza, como se Deus já conhecesse os nossos processos de adoecimento e já prevesse e já colocasse ali a medicação para, num impulso de semelhança, fazer o reequilíbrio da energia vital, com isso desobstaculizar a physis, desobstaculizar o movimento natural de saúde, promover a ampliação de consciência e, nesse movimento, trazer à tona a real expressão do ser, que é ser uma presença imanente da grandeza transcendente que é o Criador. Essa é a medicina homeopática clássica, né? A medicina unicista. Então, nós não somos vítimas da nossa história. Nós não somos vítimas dos nossos pais porque nós não herdamos deles. Nós recebemos os genes deles, mas nós herdamos de nós mesmos. Herdamos do nosso passado, herdamos da nossa história, herdamos da nossa programação reencarnatória, herdamos do que nós precisamos. Ao longo de toda a vida, ativamos ou desativamos genes, de tal maneira que estamos o tempo todo a serviço deste movimento. Por isso, quanto mais nos engajamos com a vida, na nossa autoeducação, no processo de conhecer a nós mesmos, através do autoconhecimento que liberta e transformar-nos, mais caminhamos para o movimento de cura. Autoconhecimento é trabalho contínuo de autopercepção, de aceitação de si mesmo,
de aceitação da sua história, de aceitação da sua família, de aceitação do contexto no qual você está reencarnado, do corpo que você tem, das dificuldades que você tem, porque você não é vítima de nada disso. Você só está submetido a isso. Você só será vítima dos limites impostos pela sua própria vontade, através da sua decisão. Porque nós não somos o resultado daquilo que vivemos de fora. Nós somos o resultado do que interpretamos daquilo que foi vivido. E a interpretação do que é vivido é uma decisão nossa. O outro pode fazer o que quiser conosco, somos nós que decidimos como interpretamos. O outro pode tentar nos ferir à vontade, só consegue se a gente deixar. Porque nós somos os senhores de nós mesmos. E claro, né? Não somos nenhum senhores superpoderosos que estamos imunes a qualquer coisa e, portanto, né? Não. Às vezes a gente afeta primeiro e depois vai trabalhar para se empoderar e retirar do outro o poder que nós conferimos para o outro. Nas expectativas que projetamos, naquilo que transferimos de poder pessoal. E esse é o movimento natural da vida. O fato é que o nosso corpo reflete em sintomas e em sinais aquilo que nós vivemos. Portanto, quando pensamos no bem, falamos no bem, agimos no bem, geramos ondas harmônicas que equilibram as células físicas e se traduzem em saúde. Mas quando falamos no mal, pensamos no mal ou sentimos no mal, e por mal aqui qualquer coisa que destoe do bem, então nós geramos ondas desarmônicas que desarmonizam o organismo. E é como se fosse uma linguagem do organismo dizendo assim: com essa natureza de onda, eu não me mantenho em equilíbrio. Com essa natureza de vibração, eu não fico bem. Na verdade, é um convite do corpo dizendo assim: retorne ao equilíbrio das ondas harmoniosas do amor. Por isso que o movimento do corpo é convite. Mas isso dentro ainda do domínio da causa e efeito, como nós dissemos. Mas existe um movimento que nós podemos compreender para além da causa e efeito, que é do movimento simbólico do corpo, que não necessariamente passa por causa e efeito. Naturalmente, nós estamos falando aqui de doenças ou de movimentos de adoecimento que tenham relação com o nosso passado espiritual, com a nossa postura atual, etc. Mas há movimentos de doença em nós que não vêm da lei de causa e efeito. Vêm da necessidade de ser feito um movimento em nós. Há doenças que são escolas, há doenças que são estímulos, há doenças que são combustíveis, há doenças que são motivação. E muitas vezes algo acontece em nós, através da nossa própria escolha ou através de outros movimentos de associação na vida, que só querem nos levar a algum lugar. Quantas vezes a gente só caminha motivado por um adoecimento? Quantas vezes a gente só toma uma decisão motivado por algo? Há pessoas que vão negando o coração com tamanha frequência que se deprimem. E aquela depressão não está ligada a nenhum movimento de algo que fez agressivo ao outro ou do passado. Apenas há um não que é dito com tanta frequência ao coração que a alegria de viver desaparece. E aí aquela depressão que aparece só está dizendo assim: aprende a seguir o seu coração, ouve sua alma, dá valor a si mesmo. Eu me lembro disso, porque eu vivi isso. Eu entrei na faculdade de medicina para ser homeopata. Desde sempre. Porque eu relembrei meu compromisso com a medicina lendo a biografia de Bezerra de Menezes. Até então eu queria fazer direito, seguindo meu pai. E então já entrei na faculdade de medicina para ser homeopata. Já era espírita. E me formei e fui trabalhar então com medicina de família e comunidade. E fiquei trabalhando lá 6 anos e meio. Com 1 ano, com medicina de família e comunidade e com urgência e emergência, que eu também trabalhei esse mesmo período. E aí, com 1 ano, eu comecei a fazer especialização em homeopatia, que durou 3 anos. E quando terminou, então, eu estava com 4 anos formado. O meu pai nos deu aos filhos uma casa que ele tinha, foi vendida, dividida entre os 3 filhos, e com a minha parte
eu comprei o consultório que eu tenho hoje. Então, meu consultório foi um presente do meu pai. E tinha o meu consultório na clínica que eu queria, que é inclusive uma clínica só de profissionais médicos espíritas, lá em BH, que são os mesmos que fundaram a Meng. Aliás, a Meng funciona no mesmo prédio, porque a clínica cede o segundo andar. Né? E embora na nossa parte profissional a gente não entre com conteúdo espírita, a não ser para os pacientes espíritas que demandam, na parte de cima se faz as atividades da Associação Médico Espírita. Então, é uma clínica muito especial para o meu coração, e eu tive a oportunidade de estar lá e gosto muito, trabalhando com Roberto Lúcio, com Jaider, com tantos corações que para mim sempre foram referência. Então, eu tinha esse consultório lá e fiz um acordo com a minha chefe para poder ir atender, porque eu era concursado e trabalhava 40 horas semanais no estado. E aí a minha chefe aceitou, foi muito condescendente. Eu compensei o horário nos outros dias e fui atender um dia da semana lá. Eu tinha 2, 3 pacientes por semana no meu consultório. Aí meu coração começou a dizer, larga o posto e vai para o seu consultório. Aí eu comecei a dizer assim para ele, cala a boca que você não sabe o que você está falando. Ele calava. Dali a pouco ele, larga o posto, vai para o seu consultório. Eu dizia para ele, cala a boca que não sei que paga a conta. Afinal de contas, eu tinha saído de casa no mesmo dia que formei, já era independente desde sempre, pagava todas as minhas contas, era concursado, estava estabilizado lá naquilo, gostava do que eu fazia. Mas esse processo durou mais ou menos 1 ano e meio. 1 ano e meio a 2 anos quase. E aí, ou até mais. E aí, o que aconteceu comigo? O que vocês imaginam? Eu deprimi. Só que depressão de médico é mais chique. A gente fantasia, a gente chama de síndrome de burnout. Porque aí a culpa é do sistema, não é nossa. É do posto de saúde que sobrecarrega a gente, né? É do sistema que enche a nossa agenda. Na verdade, o posto, claro, como é o SUS sempre tem uma demanda a mais, sempre vai encavalando e tem realmente muitos desafios. Mas eu comecei a ficar irritado com os pacientes, eu comecei a trabalhar triste, eu já queria sair de casa querendo voltar, pensando que é a hora de sair. E aquilo que eu fazia com a maior alegria, que era o trabalho comunitário, que eu inclusive tenho muita saudade hoje, não fazia mais com alegria. E aí comecei a ter problema, naturalmente, por conta disso. Aí eu comecei a fazer a minha formação em constelação familiar. E enquanto eu fazia uma atividade, enquanto eu assistia uma constelação familiar de alguém, sentado, assistindo, algo me tocou tão profundamente que aflorou igual um vulcão. Eu literalmente tive taquicardia, falta de ar naquele momento, porque eu tive a certeza de que se eu não saísse do posto imediatamente, algo muito importante ia morrer dentro de mim. Porque, afinal de contas, eu não estava lá mais. Mas eu só descobri isso porque eu vi ali a solução. Então, eu saí dali e fui para a casa do meu pai. Parei diante dele e falei assim, pai, estou querendo sair do posto e ir para o meu consultório. Se por acaso eu passar necessidade, o senhor me ajuda? E ele olhou para mim com um sorriso maroto bem dele e disse assim, ô meu filho, eu sempre estive aqui para você. E então eu percebi naquele momento que quem não estava lá para ele como filho era eu. Ele sempre esteve lá como pai. Mas o filho estava desconectado. O filho queria ser independente. Queria fazer por conta própria. Não queria precisar. Não estava na posição de pequeno que olha para a grandeza do pai e diz, eu tenho um pai. Mas naquele momento aquilo me tocou tão profundamente que aflorou uma coragem tão profunda que no dia seguinte eu pedi exoneração. Cumpri aviso prévio, no mês seguinte eu estava lá no meu consultório. Recebi naturalmente o acerto da demissão e trabalhei um primeiro mês. Em 1 mês a minha agenda estava cheia. Como que isso aconteceu? Porque o movimento do coração estava inteiro naquilo que estava fazendo, era o que era preciso ser feito. E a depressão desapareceu. A depressão, portanto, não era nenhuma doença que estava conectada a um passado, nem atitudes, senão a um comportamento de não ter coragem de dar o passo necessário que o coração queria.
E aí pergunta, quantas vezes eu precisei que meu pai ajudasse? Nenhuma. Porque as coisas aconteceram com naturalidade, mas até hoje, se eu precisar, eu sei que eu tenho a alegria de ter um pai que está ali para mim. E hoje eu continuo no lugar de pequeno. E hoje a nossa relação é magnífica. Já era boa, mas hoje é magnífica. Porque hoje ele continua meu pai. Ou eu continuo filho. Independente de qualquer movimento que tenha feito na vida.